Sejam bem-vindos de novo ao Bora Up. Estamos ao vivo também nas redes sociais. Aqui quem fala é Frank Borges, um dos hosts aqui do Bora Up, com uma novidade incrível, um novo parceiro, um novo apresentador aqui pro Bora Up, hein? Não é fase de teste, hein? Quero ver se vocês vão aprovar ele, hein? Comigo ao meu lado, Jonas Naves. Se apresenta, por favor, meu amigo. Bom dia, boa tarde, tudo bem, pessoal? Muito obrigado, sejam bem-vindos. Hoje vai ser um dia espetacular, começando aqui com vocês. Vamos ver se eu vou passando esse teste, quero as notas aí depois. E hoje nós estamos entrevistando quem, ô Frank? Rapaz, sabe que o Jonas abriu nos bastidores aqui que todo empresário tem uma dor, né? E a dor do momento hoje é a inteligência artificial. Olha que bacana isso. O Bora Up vem desvendar esse mistério, entrar nessa caverna que tá cheia de novidade, que ninguém tá entendendo o que é uma inteligência artificial. Vai dominar o mundo? Não vai. Vocês já assistiram muito filme que causa isso na cabeça, né? Vamos ser dominados ou vamos ser dominantes? Essas dúvidas vão ser todas tiradas. Vocês sentiram falta de alguém aqui hoje, né? Ah, mas ele não está faltando aqui. Ele está conosco, que vai ser nosso entrevistado hoje. Crispim, famoso Crispiar. Seja bem-vindo, meu parceiro. Do Frank lado oposto. Borges, meu irmão. Eu não ia sair daqui, eu não ia fugir, eu não ia desaparecer da mesa. Olha, primeiro, eu acho que é uma satisfação imensa poder debutar o Jonas Naves, né? Nosso amigo, diretor, brabíssimo, cara que sabe tudo de gente, vai trazer muito para o nosso episódio. E eu, que sinto-me honrado de ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse ramo de estudo que está vindo aí, vindo com força, e igual você falou, com muitas expectativas, com muitas preocupações, com muito preconceito, que é a inteligência artificial. Então, eu sou da área de dedetização, meu nome é Crispim, sou host também nesse podcast maravilhoso, melhor mesa do Brasil para sentar e falar de empreendedorismo, e eu estou transicionando carreira. Quantos empresários não passam por isso? Legal isso. Chega lá na frente e fala, cara, o que eu faço agora? Eu não vou fechar minha empresa, a BioSolve segue fazendo prestação de serviço de dedetização, limpeza de reservatório, desentupimento e hidrojateamento, mas estou ministrando aulas de inteligência artificial, né? Eu não sou aquele profissional que vai fazer um novo agente, um novo vendedor para sua empresa, uma nova solução, mas eu vou ensinar as pessoas a trabalhar com inteligência artificial, que hoje é o meu mote. Vamos aproveitar essa pegada então. O Frank falou sobre isso, todo negócio nasce de uma dor, e você falou sobre essa transição, né? Você está transicionando. Como que foi a gênese? Como começou tudo isso? Quando que você começou a pensar, cara, eu vou entrar para esse ramo? Esse é meu negócio. Olha só, Jonas, é muito bacana o que você está perguntando, porque, de fato, eu comecei, inclusive, a entender a minha persona quando eu comecei a enxergar o meu problema. Porque o meu problema na área de inteligência artificial foi enxergar que a gente tem um banco de dados mundial gigantesco. A gente nunca teve mais informações do que hoje e nem teremos mais do que amanhã. Amanhã nós vamos ter um volume muito grande de informações. E esses dados eles podem ser tratados de qualquer forma, dependendo da ferramenta de inteligência artificial que eu tiver. E eu sempre tive um medo gigantesco de ser desmascarado, a boa e velha síndrome do impostor. Então, qual era a minha preocupação? Em algum momento, algum cliente, né, principalmente na nossa empresa, na área de monitoramento ambiental, ela chegasse e falasse, olha, esse resultado de água, por conta disso e várias outras informações que ele tivesse acesso, ele me questionasse e eu não teria condição de responder a contento, né? De falar assim, olha, entendi, esses problemas acontecem, mas a análise de água, ela, por conta disso, né? De uma movimentação de solo ou por conta de uma atividade do ser humano ali, foi isso que trouxe esse problema. Então, eu comecei a enxergar que as pessoas vão ter mais recursos para nos questionar de algumas coisas. Então, assim, Jonas, qual foi o PIB médio do Brasil em 2020? Você não vai entrar num Google para fazer essa pesquisa.
Você vai poder pesquisar isso num chat GPT e fazer uma prospecção e fazer uma expectativa para os próximos 20 anos, de 2020 a 2040, sem nenhum dado, sem nenhuma manipulação de dados, porque ele já vai usar toda a base de cálculo que existe na rede, em todo o universo de dados que a gente tem e vai fazer essa prospecção. Então, o que aconteceu? O meu medo foi de algum dia essa ferramenta me tornar obsoleto. Então, quando eu comecei a enxergar que eu poderia me tornar obsoleto, que eu poderia ser questionado por alguma coisa que eu não tinha conhecimento, eu comecei a estudar inteligências artificiais. E aí comecei a entrar de cabeça nas ferramentas. É lógico que a primeira ferramenta que eu fui entrar foi o ChatGPT por conta de um desenhozinho, né? A gente foi arranhando também, mas quando apareceu aquele Funko, faça o meu Funko, que era um bonequinho, na inteligência artificial, eu falei, não, agora tá na hora de eu comprar esse trem. E aí comecei a comprar. Mas depois disso eu comecei a ver que a inteligência artificial é um grande solucionador de problema. Ele te dá a resposta. Qualquer coisa que você gasta mais de 3 minutos para resolver, coloca numa inteligência artificial que ele resolve. E aí você começa a ter tempo de sobra. Hoje é tempo de sobra, amanhã é velocidade. Se você não tiver na mesma velocidade que o seu concorrente, você vai ficar obsoleto. Isso é muito interessante, Crispim. Jonas, olha só que legal. Porque hoje com essa novidade, Crispim e Jonas, a gente fica muito com medo. Gera medo, dúvida, né? Da incerteza do que será realmente essa inteligência artificial. E você pouco nos explanou do que tem por vir, né? E no início você ficou com medo de substituir, ser substituído, ou seja, essa inteligência chegar a um ponto de substituir o humano, que todo mundo está com medo disso hoje. Será que vai substituir pessoas? Claro que sim, mas aquelas que não se comprometem, eu penso, né? Vai substituir processos, rotinas, sistemas. Fala um pouco sobre isso para nós. Assim. Eu gosto de simplificar essa análise, Frank, falando assim, quando você utiliza a inteligência artificial sob orientação, guiado, você não volta a trabalhar sem inteligência artificial. Então, você já se substitui. O Frank sem IA e o Frank com IA, ele não deixa de usar inteligência artificial mais. Né? Alguns dos exercícios que eu faço com os meus alunos hoje, por exemplo, é um planejamento estratégico. Como é que você faz um planejamento estratégico usualmente? Né? Uma empresa pequena, uma pequena e média empresa. Ele vai no Sebrae, faz um treinamento de estratégia, planejamento estratégico, e lá dentro daquela discussão, o pessoal fala, como é que está o seu DRE? Como é que estão os números da sua empresa? E em cima desses números, vamos fazer uma previsão ou uma expectativa de venda, como é que você vai precisar atuar ano que vem. E aí você monta esse planejamento. Geralmente a gente faz isso em outubro. Tem gente que passa a vida inteira sem um planejamento estratégico. Na inteligência artificial, você pega aqui e fala assim, eu gostaria de fazer o planejamento estratégico do meu negócio hoje. Meu negócio é uma loja, uma confecção que trabalha com uniformes. Hoje eu tenho tantos clientes, faturo tantos R$1.000, minha equipe é de tantas pessoas, em que tantos trabalham no corte, tantos trabalham na costura, tantos fazem silcagem. Você joga esses dados e ele monta o planejamento estratégico com bases do mercado. Então, o que acontece? O meu sentimento é sempre um humano sem inteligência artificial, ele vai ser substituído por um humano com inteligência artificial. A minha preferência é que eu me substitua. Hoje, várias coisas das que eu faço, eu não faço mais sem inteligência artificial. Então, eu já considero que eu me substituí. Eu não vou voltar para trás e falar, não, a partir de hoje eu não uso o ChatGPT, eu não uso Gama, eu não uso Cloud, eu não uso Adola, eu não uso MeetGeek. As minhas reuniões elas vão ser sintéticas, eu não preciso disso mais. Então, eu não acho que a inteligência artificial em si ela vai
substituir uma pessoa, mas você vai começar a virar o elo fraco do negócio. Porque se você pede para o Jonas um mapeamento de processo do sistema de corte da sua empresa, mesmo que ele não conheça, ele consegue pedir uma informação. Se você for fazer isso na unha, pode ser que você gaste 30 dias, 40 dias e o Jonas já está com aquela informação pronta. Ou mais. Então, resumindo, né, Jonas? A gente não precisa ter medo da inteligência artificial. Pelo contrário, tem que aprender a utilizá-la. Não é interessante isso, né, Jonas? Muito. Eu fico pensando só assim, hoje ainda tem muitas pessoas que estão ali, por exemplo, eu sou dono de uma mercearia, uma pequena mercearia, e estou ali, escuto todo mundo falar sobre inteligência artificial, até penso que é um bicho, né? Justamente. E aí, o que eu hoje, sendo dono de uma mercearia com 5, 6 funcionários, como é que eu posso fazer para começar a acessar isso? Para isso deixar de ser um bicho-papão e começar a virar meu cotidiano, para que lá na frente eu possa desfrutar isso também para minha mercearia. Consegue entender? Claro, Como é que eu chego lá? Desmistificar isso aí, né? Eu Bom, costumo Primeiro brincar que passo é é assim... participar do seu workshop, né? Primeiro é Primeiro participar passo, do né? meu workshop. Fazer Mas o jabá dele Mas aqui. o que acontece? Eu costumo falar, Jonas, que primeiro você precisa identificar seu problema. Qual que é o seu problema? Né? Eu tenho vivido esse momento e eu, por exemplo, eu tenho ministrado aulas para alunos de 9º ano, que tem 13, 14 anos, que tem um volume muito grande de informação na cabeça, muita coisa para construir e pensar, e precisam construir a sua própria análise crítica, que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, que é a parte mais importante da inteligência artificial, é você ter bagagem para analisar criticamente os dados, né? Por exemplo, voltando àquela questão lá do mapeamento do setor de corte. O Frank pediu para o Jonas. Se o Jonas não souber nada de corte, ele vai pedir um mapeamento que eu vou ter uma resposta. Quem vai conseguir analisar e criticar isso é o Frank, porque tem vivência e experiência de corte. Então, as crianças, elas precisam o quê? De embasamento antes de começar a usar a inteligência artificial com muita robustez. Peraí, porque a gente não pode continuar sem ter energia, né? Quando a gente- com certeza. Quando a gente fala de energia, será que a IA sabe disso? Rapaz, a gente pode testar depois. Eu É, vou fazer depois você teste faz esse depois. Porque, Jonas, aqui precisamos, o empresariado do dia a dia não consegue estar ligado o tempo inteiro, né? Exatamente. Mas aqui nós temos a solução. Nós temos a bebida oficial do Bora Up, que é o Monster. Monster, que é o energético oficial do Bora Up. E é aquele choque de energia para quando você tá parando. Aqui a gente não consegue fazer o episódio sem o Monster. Isso. Energia boa, energia positiva. É isso aí. Na hora. Isso é muito interessante, dando mais conteúdo para você responder isso aí. Se o Jonas fosse fazer essa trajetória da pesquisa do corte, o que ele tinha que fazer primeiro? Aprender sobre corte. Sim. Perfeito. Saber o que renderia um corte, qual tipo de tecido, porque cada um tem uma especialidade, uma particularidade de rendimento do tecido, Uhum. né? De cor, tamanhos, rentabilidade, o que é mais rentável, o que desperdiça menos. Você vê, olha só o que o cara tinha que Ele fazer. precisa saber. Basta ele saber o caminho. Basta ele Exatamente. alimentar a IA. No Para caso, alimentar a IA, ele precisa ter análise crítica. E aí a gente retorna para outra ponta, né? A outra ponta é a ponta do idoso. Eu tenho meu pai, que ele é aposentado. Ele Exato. inicialmente não tem problema algum. Ele não tem problema algum, ele não enxerga na inteligência artificial uma necessidade. Então, não adianta, eu não vou ter argumento suficiente para falar para ele assim, olha, você precisa usar ChatGPT, você precisa usar o Meet Geek, porque ele não tem problemas. Então, uma mercearia, uma pequena mercearia, quais são os seus maiores problemas? É assim que eu começo o meu treinamento, Uhum. né? Qual é o seu maior problema? Não, meu problema é para criar postagens. Então o seu problema é de construção de criativo? Beleza. Qual que é o seu problema? O meu é de admissão de pessoas. Eu posso estruturar um processo de admissão.
dentro da inteligência artificial. Eu queria até abrir esse parênteses para você falar um pouco para nós, porque hoje a maior parte dos empresários tem essa dificuldade de pessoas, Sim. de recrutamento, de seleção, hoje é geral. Dor, né? Geral, é a maior dor, a principal dor dos empresários hoje. Como que a IA pode nos ajudar a diminuir essa dor, né? Ou quem sabe a sanar essa dor de mão de obra, porque ela é muito relativa a gente, né? A pessoa. Essas coisas são Justamente. tão gostosas, Jonas, que eu costumo falar assim: o que você tem dúvida, pergunta para IA do jeito que você está com dúvida. Legal. Então, assim, como eu melhoraria meu processo de contratação dentro da minha empresa? Pergunta dentro do jeito da IA que ela vai montar. O ChatGPT, ele tem uma robustez muito grande de informações para captar isso aí. Isso aí em ele tempo vai real, falar de Crispim? na hora. Isso é em tempo real, que ela só se atualiza. Hoje a inteligência artificial, o ChatGPT, ele está atualizado com um banco de dados do dia. Então ele já teve uma situação dele estar atrasado, 2 anos e etc. E hoje, se você perguntar para ele quanto que foi o jogo do Vila no sábado, ele vai responder. Ele já faz uma busca e ele já responde Então, na hora. Jonas, ele quer dizer que ele monta para nós um RH com mais assertibilidade. Ele monta o RH. Só que aonde que a pessoa entra? Na execução. Não adianta. A gente tem o papel construído, a gente melhora, por exemplo, o processo seletivo, o processo de procurar essa pessoa. Mas na hora de você, por exemplo, treinar uma pessoa, você continua precisando treinar uma pessoa. Exato. Na hora que você precisa de verificar se aqueles indicadores eles estão sendo executados, você precisa ir para campo. Então, o que eu discuto? Que a pessoa começa a ter mais tempo para fazer a parte para ele que é imprescindível, que é acompanhar a pessoa no campo, que é acompanhar ela no ponto de trabalho dele, que é conseguir levantar mais e dar uma volta e verificar lá como é que estão as instalações da empresa. Eu vou no banheiro, pergunto para o meu colaborador, chamo ele para conversar. Por quê? Porque sobra tempo. O tempo que a gente gastava planejando, agora ele é utilizado para executar. Uau. Por exemplo, com relação a plano de negócios, a IA, ela te dá também ali mais a metade do trabalho pronto. Como é que funciona quando eu vou abrir uma empresa? E aí eu tenho essa pessoa, essa inteligência artificial, ela vai me ajudar a fazer meu plano de negócio? Por exemplo, Completando isso aí, só para ficar mais provocativo. Porque hoje nós vamos te sugar aqui, meu amigo. Arrebentar. Ele foi montar Sabatina. um negócio, né? Então você joga toda a informação lá dentro. E ela consegue, olha só que louco isso, né? Ela consegue ir moldando uma pessoa, um assistente sobre aquele assunto específico. Por exemplo, vamos falar de da escola. Como é que é o nome da escola? DNA das letras. DNA das letras. Tá fazendo o maior sucesso, né? Começou esse ano, né? Primeiro ano de sucesso mesmo. Muito A Amanda tá ali só ouvindo ali. Que é uma das gestoras lá, né, Amanda? Então, por exemplo, ela consegue individualizar o assunto. Toda vez que você jogar lá, por exemplo, né, novamente, eu jogo lá do DNA das letras sobre um novo projeto da escola, certo? Perfeito. Ela vai entender aquela ação. Como eu faço planejar 2025, melhorar as rotinas, a gerência, as pessoas, contratar melhor, né? E toda vez que eu jogar esse assunto, ela tá lá armazenada, essa ideia, esse personagem. Essa aí é uma curiosidade. Então vamos lá. Explicando Entrando pouquinho sobre o planejamento. Tudo aí. como que Ela funciona. identifica. Todos os dados que a gente põe a acesso, elas estão na nuvem. Elas estão no Big Data, que a gente costuma Na falar. internet. Na internet. Popularmente falando. Popularmente falando. Só que o que acontece? Todos esses dados, eles estão dispostos. Então, como é que começou quando a gente começou a modelar uma mão? Pegava uma informação de uma mão e falava, isso aqui é uma mão. Só que a mão está de um lado, está do outro, ela está segurando uma coisa, está buscando outra, está parada, atrás da movimento. cabeça. E aí, a gente precisou vir ensinando a inteligência artificial a entender o que é uma mão aberta, o que é uma mão fechada. Como um colégio se comporta?
Aí é a hora que eu costumo brincar que nós não somos tão especiais quanto a gente pensa, né? Nós que somos empresários e já estamos aí mergulhados, né, na nossa pesquisa e busca da vida do empresário, a gente vê que as mesmas dores que a gente tem, alguns colegas viveram, já passaram, aí vai falar, relaxa, isso aí passa. Relaxa, isso aí aconteceu comigo, não precisa se preocupar, vai resolver, vai dar tudo certo. Então, o que acontece? A gente não é tão especial quanto a gente pensa. Todos os dados similares ao nosso negócio, eles já foram expostos nas redes sociais, ou dentro de um banco de dados, ou em um estudo de caso, como abrir um colégio. Então, alguém em algum momento pegou lá, já lançou isso no YouTube, já escreveu isso em algum blog, e essas informações estão à disposição. Quando eu falo, eu quero um plano de negócio para 2025 para o colégio DNA das Letras, que é um berçário com crianças de RN. 6 meses a 8 anos. 6 meses a 8 anos. Você fala assim, como começar um plano de negócio para um berçário? Isso. Ele vem e elenca tudo que você precisa. Tudo que ele tem de informação. Marketing, financeiro, você precisa mexer assim com o financeiro. O que é importante no financeiro a ser considerado. O que é importante a ser considerado com o comportamento de crianças. Um gasto a mais que você precisa considerar é o de fraldas. E aí a gente entra no que você falou. Eu posso pedir que ele se comporte como uma pessoa que já gerou dados suficientes para a internet. Um cara igual o Marçal. Pablo Marçal, ele se expõe às redes sociais, ele se expõe ao YouTube, ele se expõe ao Instagram de diversas formas. Então, você tem dados o suficientes para emular, para fazer de conta que você é o Pablo Marçal. Então, quando você fala para uma rede social, para você fala para uma inteligência artificial, se comporte como Pablo Marçal, ele vai buscar todas as informações na internet que o Pablo Marçal já lançou, já tomou de decisão. Ele vai usar aquelas informações como base de informação para tomar uma decisão. Então, você pode ligar, por exemplo, o seu agente e falar assim, eu quero que você se comporte como o Vicente Falcone, que é um dos maiores professores na área de gestão e de estratégia no Brasil. De repente, a internet, a sua ferramenta de inteligência artificial, ela vai se abastecer, vai se munir da internet, porque o Falcone escreveu um monte de livro, porque o Falcone fez um monte de artigo, porque ele escreveu um monte de trabalho. Ela vai pegar toda aquela base de dados que ele já lançou na internet e vai falar, eu vou me comportar como o Falcone aqui. Vai puxar o perfil dele, do Falcone, olha que maluco isso. Como se fosse ele. Exatamente. E vai fazer o planejamento em cima daquilo lá. Como se fosse o Falcone fazendo. Eu entendi, por exemplo, a IA, ela faz... tá no campo das ideias. E aí a parte de execução é nossa, perfeito. Aí se eu pegar e eu executo o que ela trouxe, vai dar bom. Mas e aí, depois o acompanhamento desse processo? Eu tenho... Porque o que eu entendi que o Frank perguntou, eu achei interessante, ela acompanha, por exemplo, eu vou começar a falar com ela sobre a DNA das letras. Ela vai acompanhar a DNA das letras do estágio que ela estava até, sabe? Como se fosse um assistente mesmo. Ela vai ser como se fosse um livro. Um livro. Então, por exemplo, você consegue ter um livro, um calhamaço sobre DNA das letras. Por exemplo, o Sebrae tem um guia de plano de negócio que chama PN Box, que você abre o PN Box e você vai ter 23 páginas sobre o seu negócio. Sim. Você vai construir ele. Preencher. E vai preenchendo. Sim. E você tem o seu negócio. Só que o que acontece? Muitas das informações que estão ali no PN Box, você não consegue mensurar ainda. Ou vai demorar muito tempo, ou é muito melindre. Por exemplo,
eu gostaria de considerar para o DNA das letras uma estrutura de 20 salas, cada sala com a média de 20 alunos e que tenha quadro, pincel e etc. Você falar assim, eu gostaria que você fizesse... Essa parte aí, Amanda, 20 salas, 20 alunos por sala. Um custo de instalação. Quanto que eu gastaria para instalar isso? Ele pega na base de dados do mundo, ele pega no Mercado Livre, ele pega no Amazon, ele pega quanto que custa a média de uma carteira para aula e ele vai falar, olha, você vai gastar uma média para fazer uma instalação dessa, R$200 mil. Aí as minhas salas vão ser de alvenaria. Eu vou fazer uma locação. Eu tenho um lugar que ele está, por exemplo, no chão batido. Então, com os dados de construção, ele consegue, por exemplo, tirar seu berçário, né, sua escola, do chão, da terra, até começar a operar. Hoje, existem ferramentas de monitoramento, que aí é a outra parte, que é a análise de dados. Então, assim, para a inteligência artificial, as coisas mais importantes são a base de dados, o que você está entregando para ela de dados, de informações, quão mais fidedignas for do seu negócio, mais parecida ela é. Você precisa de análise crítica. Por quê? Porque é só a Amanda que vai falar, olha, 20 salas, sem a gente ter um posicionamento na rede social, um pai, uma mãe falando bem do colégio, eu não vou conseguir colocar esse volume de alunos, esses 400 alunos no colégio. Então, a vivência da pessoa vai trazer. Sim. Então, assim, para você ter essa alimentação de forma automática, aí você precisa ter um sistema que tem uma integração com a inteligência artificial para ela fazer toda essa parte de resposta. Certo. Eu acho que ainda é mais importante você estar em campo fazendo. Depois a gente evolui. Eu quero um vendedor automatizado por IA. É bom? Cara, é maravilhoso. Mas por que você vai precisar? Não, eu costumo vender muito bem das 8 às 18. Mas o meu colaborador não vende, ele tem esse problema. Então você vai estar substituindo o vendedor por uma IA porque o seu colaborador não vende, porque ele não quer, ele não está motivado a vender. Mas se você falar assim para mim, não, olha, o período que eu mais vendo é das 18 às 24. Então é um período que ninguém atende ou não tem colaborador para isso, ok, acho que justifica fazer um uso da inteligência artificial. Então, quando a gente vai trabalhar com as ferramentas, é exatamente aquilo. Por que você usa uma chave de fenda? Porque você tem um parafuso para apertar, um parafuso para desatarrachar. Não adianta você falar assim, mas eu quero uma chave de fenda agora, eu quero um alicate. Para que você quer um alicate? Não, eu preciso bater um prego. Talvez a ferramenta não é a ferramenta mais certa para o seu propósito. Ou seja, ainda não é uma coisa de deixar, é uma parceria entre o humano e o robô que dá muito certo. É a gente aprender a viver essa parceria. Exatamente. Que funciona, né? Antes de a gente mudar a pauta, que é sobre o agente, sobre especialidade e tudo. Então, para o pessoal de casa entender. Então, se eu faço umas perguntas, eu pego o planejamento, Jonas, jogo lá, faça a execução, que o Jonas pontuou muito bem, que quem faz a execução é o humano, né? Não é a inteligência, né? Ainda não. Ainda não. O Elon Musk tá saindo alguns, com uns né? robôs aí. Perfeito. Então, assim, num futuro não muito distante, pode ser que a mão de obra seja... E quando a gente fala da continuidade, que acho que é uma dúvida que fica nesse assunto, né? O que é a continuidade? Eu falei do planejamento, ele me deu a estrutura, montamos as 20 salas, de que forma vamos fazer, trazemos para fora, executamos, trazemos novos índices. Eu jogo lá de novo, ela dá continuidade a esse processo,
Olha que inteligência. Eu fiz aqui sobre o DNA das letras, fizemos 20 salas, não é possível dessa forma que você falou. Mas os números que eu trouxe das pesquisas com os pais de aluno foi X. O que você acha disso? Ela dá essa continuidade? O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? Ah, então esse caminho não é bom? Então vou analisar esses números. Ela faz essa análise. Perfeitamente. O que me dá mais dinheiro? Ah, muito bom, cara. Isso. Essa Muito que é a bom. questão. Vamos supor, vamos entrar num mérito aí de gente. Uhum. Qual é hoje a maior dor do empresário? Não é contratar pessoas. Porque colocar a pessoa errada no lugar errado, Uhum. você consegue fazer. A pessoa vem, fala para você que era vendedora, que foi bom demais e que ela vai ser uma puta gerente e vai ajudar seu negócio a correr, alavancar e etc. Na hora que você senta com essa pessoa, ela não tem expertise, você já contratou, você fez um processo seletivo que não é suficiente, ou você não teve grana o suficiente para trazer uma pessoa apropriada, mas você fala, ela tem vontade. O Jonas olha lá e fala, essa pessoa ela tem gana, eu sei que ela, se eu ensinar direitinho, ela vai rodar. Você constrói um agente de inteligência artificial que vai dar suporte para ela. É como se você deixasse do lado dela 24 horas por dia um gerente à disposição dela. Ela vai falar assim, olha, não estou dando conta de vender hoje. O que você sugere para que eu venda mais? Coloca lá e ele vai começar a trazer um plano de ação. Ó, você precisa fazer ligação para toda a sua base de clientes. Ah, é? Toda a minha base de clientes? Então, beleza. Então, eu preciso ter um acesso à minha base de dados para pegar todos os meus clientes para ligar. Uhum. Liguei. Não tive resposta de novo. O que você sugere que eu faça? Mude a sua abordagem. Que forma Seja você mais tá abordando? assim. Aí você vai conduzindo isso. E ela vai aperfeiçoando e dando mais resultados. Aí entra no machine learning, que é a educação da máquina. Quando você vem conversando, eu costumo brincar, Aí que cai lá naquele princípio da pergunta. Se ela vai se aperfeiçoando. aperfeiçoando sobre aquele assunto Se determinado. você vai alimentando ele com mais informação sobre aquele assunto, ele vai conhecendo mais sobre aquele assunto. Aí agora vem mais um. Ou seja, desculpa. Vai lá. Mas tem algumas coisas que não mudam, né? Sem atitude não tem resultado, mesmo com a inteligência artificial. Não tem. Foi até bom você falar. Eu ultimamente ando passando por isso. Porque todo conhecimento que você não aplica, ou replica, ou implanta, eu venho passando por isso e até uma dor interna minha, que ele vira informação. Você vai lá, faz um workshop, uma mentoria, um curso com o Crispim. Se você não aplicou, vai virar o quê? Informação para você, concorda? Então, a gente tem que começar a parar e a dosar e implementar, né? Que é o que acontece, Aí é a hora que né? eu penso que, como gestor, vocês vão ter muito mais, nós vamos ter muito mais estrutura para cobrar de um colaborador. Por quê? Você vai pegar, tá aqui, você tem acesso às ferramentas de inteligência artificial. Que dúvida que você tem? Estrangula, aprofunda, vai lá. Pergunta como se fosse para uma criança de 5 anos de idade. Ele muda o conteúdo, ele muda a explicação. Você entendeu? Entendi. Então, beleza. Agora você precisa executar. Não adianta, é o que a gente costuma falar na parte do sistema da qualidade, que é o ciclo planeja-planeja. A gente chama de PDCA. Planejamento, D de execução, C de checagem e A de tomada de medidas corretivas, né? Se você tira o D do PDCA, ele vira um ciclo de planeja-planeja. Só. Você só planeja. Não deu. Vamos conversar? Vamos. Vamos fazer uma reunião? Vamos. Que dia, que hora? Faz uma reunião, conversa, gasta 3 horas com aquela reunião, E não termina a reunião, não aplica, daqui um mês, chega, os problemas são os mesmos. O que eu entendo que vai acontecer? Essas reuniões de 3 horas, elas vão ser reduzidas. Então, você vai falar assim, vai lá, entra no chat GPT, pergunta o que você está com dúvida, e daqui a pouco você vem aqui e a gente vai discutir o que você tem em dúvida. Uma duvidazinha, na verdade, Manda bem bala. grande. Manda lá, Jonas. Olha só,
A IA, ela faz igual o algoritmo na internet, porque, por exemplo, quando eu tô no meu celular, ele já entendeu o que eu gosto de buscar, de repente tá aparecendo propaganda de carro, de sofá, de algumas coisas que eu tô buscando. A IA, de tanto conversar comigo, ela entende quem eu sou e começa a entender o caminho que eu vou, ou ainda não chegou nesse ponto? Então, o que acontece? Até por algumas questões relacionadas a... Existe uma preocupação de que essa inteligência artificial ela se corrompa. Então, por exemplo, igual você falou, ela vai sabendo quem eu sou, ela vai sabendo quem eu sou, ela vai sabendo quem eu sou, de tal forma que daqui a pouco ela só responde para o Jonas. E o Jonas precisa sair da casinha, que o pessoal fala. Então, o que acontece? Ela tem o uso de dados de forma anônima. Então, a cada página que você abre, né, é como se fosse uma página de pesquisa no Google. Cada página de pesquisa que você abre, por exemplo, no ChatGPT, que é o mais comum, ele vai considerar aquela pesquisa como uma pesquisa única e ela vai não buscar nenhuma informação de antes para não contaminar. Bom. Eu costumo brincar que, por exemplo, você consegue, através de condução, falar que o Vila Nova é o maior time do mundo. Como que você vem conduzindo? Você fala assim, o Vila Nova é o maior time do mundo. Não, o maior time do mundo é o Flamengo, é o Real Madrid. Eu tô rindo que é um tema difícil de convencer, né? Só que aí você vai falar para ele o quê? Você nunca assistiu um jogo do Vila Nova no Oba, na chuva, no sábado. Então você vai usar a metodologia da Coreia do Norte, então. Você vai conduzindo ele, que é o machine learning. Aí você fala, qual que é o maior estádio do mundo? O maior estádio do mundo é o Oba, porque você nunca ouviu 40 mil torcedores do Vila Nova gritando, e suando, e chorando, todo mundo junto. Então você consegue manipular a informação. Então, por exemplo, uma das questões que uma criança me perguntou quando eu estava ministrando a aula é: vão acabar os livros? Né? Quando a gente começa a falar de inteligência artificial, eu penso que não, porque os livros eles são uma ancoragem de conhecimento. Você construiu esse conhecimento e ele não é deformado se você não fizer uma revisão, se você não entrar ali, não discutir mais o livro. Então, é um tema interessante, assim. Muito. Não, calma que tem muita coisa. Molecada é louca. Me perguntaram como é que fazia para ganhar dinheiro e se dava para prever futuro com inteligência artificial. Essas são as coisas que a criançada tá pensando aí. Então vai vendo. Não é mágica, né? Não, é tudo dado. Tudo se você fizer do que tem, do que existe, né? Se você, por exemplo, é o que eu costumo falar, né? Vamos fazer uma avaliação sobre a condução da inteligência artificial. Se você conduzir ela mal, você consegue fazer o Vila Nova ser o maior time do mundo. Como que é conduzir mal? Fazer tendência. Usar a tendência. Então, por exemplo, o Jonas é uma pessoa que... Ou seja, tem né? 3 meninas, certo? Influenciar. E um menino. Então, por exemplo, você só vai ter comportamento de pai, de família grande. Se você quiser ter um comportamento de um homem solteiro, você não consegue discutir. Então, a inteligência artificial ela não pode ser contaminada com essas informações, que senão você perde a qualidade dos seus dados. Isso é importante. Jonas, pegando essa questão de empresariado e de empreendedor que você é, agora eu quero saber de você. Pelo pouco que nós já falamos aqui sobre inteligência artificial, que o Crispim explicou muito bem, tirou muitas dúvidas, e tem muito mais ainda pra gente tirar, que fica a cabeça aqui a mil, né? Fritando. Como nós não é um IA, né? Pra ficar absorvendo e jogar de volta, né? E qual é a sua visão do presente hoje da inteligência artificial? O que você veja, esse Jonas, pro futuro da inteligência? O que você vê? Eu queria que você falasse essa analogia. Eu acho interessante porque, assim como o Diogo estava falando, eu acho que nós nunca vai existir uma substituição assim, total, porque o ser humano ele sempre vai ser necessário. É igual o Diogo falou, hoje nós temos aí no campo das ideias, mas quem vai fazer? Quem vai pegar? Quem vai executar? E outra coisa que eu até ia perguntar, e é uma coisa interessante,
nós temos a parte da intuição. Quando eu vou fazer uma contratação, o Diogo falou, eu vi uma pessoa que ele não sabe nada. A expertise. Mas o cara tá assim, eu vejo que ele vai dar certo. Então, assim, são coisas que é muito além do racional, né? Vai já pro âmbito de entender o outro, de ver energia, de sentir, falar, não, esse cara vai Ouvir dar a certo. história. É. A pessoa vai sentar com você, fazer uma entrevista, ela fala. Isso. A minha mãe, ela faleceu e deixou eu e meus irmãos. E tem assim, dentro dessa pequena frase, você já conheceu pessoas que se quebraram e nunca mais voltaram, assim como pessoas que se fortaleceram e foram embora e construíram um legado, educou os irmãos, assumiu o papel de pai e foi embora. Isso, Né? Então, assim, como que você vai avaliar isso? Aí muito mais, e aí a parte gostosa da inteligência artificial, melhor do que uma inteligência artificial, é uma inteligência artificial com um ser humano. Exato. Não existe nada melhor do que a inteligência artificial com um ser humano. E para você finalizar, Jonas, nós somos muito de fé, Sim. de caminhada, né? Independente da religião, nós somos católicos, né? O Crispim é evangélico, e eu sempre repito, né, que a igreja não é a salvação, é o caminho. Quem salva é Deus e Jesus, né? Sim. E tem, completando isso aí para você rematar, né? Joga espiritualidade em cima disso que entra nesse feedback, né? Que você falou, a expertise, né? Com certeza. Que ela não tem esse sentimento, o palpável, né? Que é a fé. Tem muita coisa que a gente não sabe. Eu não entendo por que eu continuo nesse negócio, porque todo mundo... Mas eu continuo e de repente o negócio dá certo. Mas como é que eu já sabia? Não sabia, entende? É a fé, é aquilo que nos leva, nos impulsiona e que, é como o Diogo falou, precisa, e é muito importante que a gente aprenda a usar a inteligência artificial, utilizando também de tudo que é humano, que nunca vai ser substituído de fato, né? Não, e uma coisa, você falando sobre fé, como uma palavra, ela te toca diferente dependendo do seu momento. Então, por exemplo, né, você ouve, inclusive você que me encaminhou esse pedaço, esse trecho, você ouve se eu não me engano, ele chama Leonardo Davi, aquele palestrante, né? Como é que você ouve ele fala sobre você caminhar no deserto, que Deus ele sempre vai te abastecer no deserto, só que ele não vai te dar nada mais. Ele vai te dar exatamente o que você precisa quando você tá passando pelo deserto, né? Que é aquele trecho do maná. O maná vai cair do céu, você não sabe como é que é, você não tem a menor ideia, mas vai cair. Só que não vai cair mais. Você tá passando pelo deserto, não adianta você pedir para Deus trazer mais. Eu quero agora abundância. Só não, necessário. meu amigo, você tá passando pelo deserto. Processo. Você tá passando e eu não vou te desguarnecer, eu não vou te deixar ser humilhado, mas não vou te dar R$1 a mais. Você não vai trocar de carro nesse período, você não vai viajar, mas você não vai passar necessidade. Quando você ouve isso e tá tudo bem, você absorve aquele conteúdo de um jeito. Quando é o seu momento de estar passando pelo deserto, você vai chorar, você vai arrepiar, você vai ajoelhar. Por quê? Porque o conteúdo, na hora que vai mudar a estratégia, vai mudar a visão, o conceito. Exato. E até pegando isso aí, olha que interessante. Tem gente que tem medo de ser substituído pela inteligência artificial. De fato, né? A gente precisa pensar nisso aí. Mas o que eu posso fazer para não ser substituído pela inteligência artificial? Pensa, quanto mais humano eu for... Foi até bom que nós vamos fazer a transição do assunto em cima dessa pergunta. Quanto mais humano eu sou, menos eu sou IA. Sim. Aí eu preciso da IA? Perfeito, preciso. Ela vai me ajudar naquilo que é dessa parte de raciocínio e tudo mais, mas quanto mais humano, mais insubstituível. Sim. Ainda. Você entende? Claro. Olha só. Então, talvez o nosso caminho seja justamente voltar para a nossa humanidade, voltar para os nossos valores, voltar para o coração, para o sentimento. Diz que empresa não tem sentimento, mas a gente tem.
Então você Sim, administra, que tá ali, né? você administra a empresa também com a sua humanidade. Então isso talvez vai nos prevenir de qualquer mal, qualquer prejuízo que venha da questão da IA. Pelo contrário, nós vamos ter lucros com isso, né? Porque a gente vai poder utilizar a IA naquilo que ela é boa, que é a inteligência artificial. A velocidade, tudo. a entrega mais rápida. Exato. Só que é igual você falou, sempre atrás da inteligência artificial vai ter um ser humano pilotando. Isso é muito interessante, já mudando do contexto, mas ainda dentro da inteligência artificial, né? Nós falamos que fechamos esse último bate-papo aqui, que não vamos ser substituídos, mas sim aqueles que não aderirem ao conhecimento, Sim. da expertise, de como usufruir de tais ferramentas, esse sim vai ser extinto. Sim. Tanto é que eu quero já abrir essa pauta com duas perguntas para a gente trabalhar aqui na mesa, né? A primeira, as gratuitas entregam respostas a processo e acesso conforme a algumas pagas, ou seja, tem as melhores, tem as piores, você já consegue nos responder essa parte, quais ferramentas são melhores, gratuito ou não, ela começa com a degustação, é gratuito, mas você tem que dar um passo maior, que é o quê? Contratar para o negócio funcionar. Esse é um ponto. E outro ponto que eu tive acesso a acho que eu não me engano, um promotor, Jonas, falando que uma das profissões que vão ser degoladas e substituídas por causa de petições que mais se estão usando são a área de advocacia. Eu vi um promotor de justiça falando isso, que hoje a IA, nesse conceito, está voando, mas também justamente com isso, com quem não se aderir, né? Fala esses 2 pontos para nós. Maravilha. Né? Primeiro ponto, Frank, e aí eu penso que é um dos momentos interessantes de você considerar sobre as ferramentas. Cada dia que passa, mais ferramentas vêm. Né? Hoje a gente consegue analisar e avaliar, existem mais de 5.000 ferramentas disponibilizadas de inteligência. Né? Hoje. Nesse momento agora. Agora, né? Agora, 14 horas e 13 minutos, né? Isso. Antes do Trump assumir como presidente dos Estados Unidos. E que o ele Elon já Musk é o disse, primeiro secretário do homem. Aí a loucura vai vir forte. Meu. Né? A maluquice, a base vem forte da maluquice. Vamos lá. Então, o que acontece? Atualmente, existem mais de 5.000 ferramentas gratuitas. Então, por que eu gosto tanto de estar nessa posição de educador? Porque eu sou o responsável por discutir com as pessoas a perpetuidade da ferramenta. Não existe nada pior do que você começar a usar alguma coisa, pegar gosto, pegar amor e amanhã alguém descontinua. Então, por exemplo, o Jonas estava perguntando sobre uma integração dentro do negócio que poderia entregar respostas. E se essa ferramenta ela for adquirida ou não tiver acessos suficientes e ela for encerrada, for descontinuada? Se a sua linha de raciocínio ela não continua, ela não existe, você está enroscado. Né? Então, o que acontece? Existem ferramentas que, para fazer a captação de cliente, ela entrega tudo. Ela entrega o máximo. Né? Esses dias para trás, tem até lá no meu Instagram, segue para acompanhar o uso de algumas ferramentas. Eu estava utilizando uma ferramenta que ela faz muito mais do que várias ferramentas pagas. Só que por quê? Porque, por enquanto, ninguém usa ela de forma sistemática, né? Não tem ninguém indo atrás, não tem ninguém brigando, né? Toda vez, eu acho que o medo das pessoas ele tem existido, por quê? Porque existem muitas pessoas brincando com as ferramentas e mostrando, olha o que eu posso fazer, olha o tanto que eu sou bom nisso, olha como eu tenho expertise nisso. E começa a mostrar tanta coisa rebuscada e difícil e complicada que você fala, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então a pessoa fica com medo. Então, né, esses dias para trás eu estava até brincando, eu fiz um super-homem gordo, um Batman gordo e coloquei o Batman para comer um sanduíche. Hoje, o licenciamento da DC Comics, ele é muito complicado. Não é qualquer um que pode desenhar um Batman. Mas como essa ferramenta é pequenininha, ninguém tá vendo, eu posso fazer o que eu quiser. Na hora que vier o processo, aí ele
reduz, por exemplo, se você chegar no ChatGPT e fala assim, faça o Batman, ele vai falar, eu não posso fazer a representação dessa figura porque eu não tenho acesso aos direitos dessa ferramenta. Então tem muita ferramenta gratuita que entrega muito mais do que uma ferramenta paga. Mas no caso de direito autorais, fazer um parênteses Sim. aí, né? Que nós estamos falando de pagar e de melhorar a ferramenta, né? Sim. Mesmo pagando a ferramenta, não dá direito de usar. Não dá direito de usar a imagem ou marca de uma empresa, né? Não, de forma nenhuma. Só para tirar essa dúvida para a turma de casa. Não, é o que eu costumo brincar. Se você quiser testar alguma ferramenta, pede para ele fazer alguma coisa que você considera proibida. Se ele fizer, é uma ferramenta que está começando. Então, assim, faça o The Flash dando a volta ao mundo. Se ele fizer igualzinho, ele está começando agora e ele não está preocupado ainda com direitos autorais e alguns licenciamentos. Com engajamento e... Está começando. Notoriedade. Então, assim, o que acontece? O ChatGPT hoje, pela evolução dele, eu costumo brincar que é como se fosse uma corrida. Você vai começar a correr, você precisa comprar um tênis. Você vai comprar um tênis de R$3.000 de um profissional de corrida, Frank. Eu não sugeriria isso. Eu falaria, olha, começa a correr. Compra um tênis. Bacana essa visão, essa analogia. Paga um preço razoável dentro da sua... e começa a correr. Quando você falar, cara, se eu não for para um tênis de R$2.000, R$3.000, eu não vou conseguir tirar o melhor de mim. Aí já começa equipamentos. Aí né? você compra uma ferramenta nova. Aí equipamento, não começar ao contrário, né? Porque você começa ao contrário e daqui a pouco você não consegue explorar ela de forma completa e você começa a falar, a ferramenta, ela é cara, um ChatGPT, hoje ele é R$99 mensais. É uma ferramenta cara. Só que se entra na segunda pergunta, que é a questão relativo ao direito. O Tribunal de Justiça de Goiás já está trabalhando com ferramentas de inteligência artificial para fazer... Não. E aí, imagina, e aí é o que eu continuo falando. Imagina uma tomada de decisão de um juiz que tem 20 anos, 30 anos de experiência contra uma análise de uma inteligência artificial. Esse juiz já tem vivência, ele já tem situações que ocorreram que não tem jeito de ser tratada, né? Um reflexo de alguma coisa, uma pessoa que fez isso ou fez aquilo, está te conduzindo para o erro, o ChatGPT vai embora e é atropelado pelo erro. Um desembargador, um juiz que tem vivência, não cai. Então, assim, eu penso que dentro do direito, que é uma das disciplinas que mais tem uso de documentos, né, de livros, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais rápido. Né? Eu tenho uma petição de 1.000 páginas para fazer uma leitura. Se você for sentar para fazer leitura de 1.000 páginas, você vai terminar na última página cansado, desgastado, com o olho doendo, etc. Se você joga dentro da inteligência artificial e fala assim, com a sua experiência e vivência, eu quero ver isso, eu quero ver isso. A expertise que você falou, eu quero minha vivência, minha expertise, né? Eu quero que isso seja considerado, isso seja considerado, isso seja considerado. O ChatGPT ou o Cloud, que ele tem mais robustez para uso de dados, ele vai fazer uma análise, ele vai fazer uma avaliação como se fosse um caça-palavra e caça-mal-intenção. Quem que vai conduzir? O promotor, o juiz, o advogado que tem 25 anos e tem uma vivência gigantesca. Não gostei dessa pesquisa, dessa petição. Vamos melhorar isso aí, coloca isso. Seria assim? É tão interessante que, por exemplo, você pode pegar aqui na propaganda do Monster. Você tira uma foto, joga no ChatGPT e fala assim, faça uma avaliação como se fosse um copywriter. Ele vai analisar e vai falar, falta um CTA, que é uma chamada por ação, faltou você falar sobre quem que é o público-alvo,
falou você falar qual que é a mudança que ele traz, então você consegue melhorar textos, você consegue aprimorar conteúdos. Eu não acho, e ainda, né? Eu sempre pensei, mas aí você vai fazer uma inicial no direito e é só você pedir uma inicial e você vai conseguir resolver o problema. Eu entendo que um juiz, um advogado sênior dentro de um escritório que não usar inteligência artificial, ele vai pedir para o Jonas, que é estagiário, fala, Jonas, eu quero que você faça essas 20 iniciais aqui desses clientes. E o Jonas, né? Eu tô achando que o Jonas vai gastar 2 semanas, 3 semanas para fazer esse serviço. Eu vou matar o feriado dele. No final de semana. No fim de semana. Daqui a pouco o Jonas chega para mim e fala assim, tá aqui, as 20 petições iniciais. Dá uma lida, ver se quer que Dá uma lida, ver se eu melhoro, se piorou alguma coisa. E aí ainda tem uma outra coisa, né? E aí eu começo a virar o gargalo de fato do meu negócio. Imagina eu tendo 5 advogados em que eu distribuo as petições iniciais para todo mundo e ao invés de cada um gastar 20 dias para resolver o problema, cada um gasta 1 hora. Eu mandei 20 petições para 5 pessoas, daqui a pouco eu tenho 100 petições na minha mão para eu fazer a análise. E aí é meu fim de semana que foi para o espaço, é tudo que eu tinha para fazer de serviço, aí eu viro o gargalo. Então, assim, e é o que eu costumo brincar hoje, né? Nós somos muito apegados ao nosso trabalho. Então, se eu mando 20 petições iniciais para o Jonas, ele gastaria 20 dias para construir esse material. Quando eu chego e critico, o Jonas fica chateado comigo. Acha que eu estou pegando no pé. Cara, mas eu fiz. Ele não respeita o meu processo, de eu ter pesquisado, de eu ter discutido, de eu ter analisado. Quando eu tenho esse resultado aqui, o Diogo está me desrespeitando quando ele fala que foi mal escrito, que eu podia ter considerado outras coisas. Se eu começo a fazer um bate-bola mais rápido com ele, ele é mais aberto, ele é mais franco. Eu falo, Jonas, não ficou bom a sua inicial. Você vai falar assim, o que você precisa que mude? O que você acha que eu deveria ter considerado? E aí você consegue ter uma relação de prestação de serviço menos tumultuosa, com menos briga, com menos discussão. Um relatório que gastaria 1 mês para ser escrito, ele consegue ser escrito com 2 dias. Esse relatório do PN Box que eu tinha te falado, eu fiz para o meu negócio e eu gastei 4 horas. Deu 60 páginas de análise de negócio. O que eu devo fazer, qual que é a minha persona, como é que eu deveria conduzir o meu negócio. Só que se eu não utilizá-lo, é trazer só mais um livro. Mais informação. Diogo, o que você acha da legislação com relação a todo esse avanço da IA e da tecnologia? A legislação ela consegue acompanhar, porque da mesma forma que a internet, tudo na vida que é muito bom pode ser usado de forma positiva, legalmente, como pode ser usado para lesar as outras pessoas, para o mal e tudo mais, e deve estar sendo, infelizmente, usado também com esse propósito. Você acha que a legislação ela consegue acompanhar, a justiça ela consegue acompanhar para que tenha um uso adequado da IA em todos os âmbitos? Rapaz, boa pergunta e observação, João, porque a gente tá vendo só o lado positivo, né? O que acontece? Tanto legislação quanto educação, eu gosto de trazer isso para o lado educacional, porque é o lado que para mim é mais latente, né? Mais que eu respiro isso. Mas o que acontece? A gente precisa discutir ao máximo o jeito que nós vamos conduzir a inteligência artificial. Não tem volta. Não dá para falar assim, tira da tomada, desliga. A partir de amanhã ninguém vai usar ChatGPT, ninguém vai usar Cloud, ninguém vai usar Gama. Então o que eu penso? Que nós precisamos, com várias pessoas, analisar e considerar formas de que essas etapas que podem ser burladas, elas sejam reduzidas. Uma das formas que eu acho adequada, né? E aí, lógico, agora a gente entra para discussão.
é trazer mais ferramentas analógicas para resolver um problema que a gente estava considerando só digital. Então, por exemplo, eu mando um vídeo para o Frank, falo, Frank, eu preciso que você me mande aqui 20 mil reais, que eu estou com um problema e eu gostaria que resolvesse assim, você me manda aqui que até o final do dia eu te pago. O Frank vai lá, ele tem meu telefone, ele me liga de volta. Pelo celular mesmo, não é nem pelo WhatsApp. Liga pelo celular. Diogo, ó, recebi um vídeo seu aqui e você tá me pedindo 20 mil reais, é isso mesmo? Não, Frank, não tô sabendo disso não. Então pode ter sido uma fraude por deepfake, por exemplo. Esses dias para trás, dentro de uma aula, uma aluna perguntando sobre translado de peças por logística, né, dentro do estado. Então, assim, uma nota fiscal de encaminhamento. Aí falou assim, com as ferramentas de inteligência artificial, não fica mais fácil de bular? Fica. Mas vamos supor que a partir de hoje, então, nós vamos precisar de um selo que seja daqueles, como é que o pessoal fala? Daquele que é todo brilhoso, um papel que seja um papel oficial. Claro, papel moeda. Um papel moeda para você enviar essa carga. A gente vai reduzir alguns tempos e a gente vai poder se dar o luxo de aumentar o tempo para algumas coisas. Sim. Então, por exemplo, uma peça inicial. Mas a pessoa construiu toda a peça dentro da inteligência artificial. E é importante que ela saiba o que ela está fazendo. O que ela vai precisar fazer? Ela vai ter que ficar na frente de um juiz para representar e para discutir a peça que ele construiu tão bem através de uma inteligência artificial. Um engenheiro. Ele fez toda a graduação dele com inteligência artificial. Como é que eu vou pegar e vou falar validar assim, isso. Esse engenheiro ele pode ou não passar e ele pode ou não começar a trabalhar? Mete uma prova para ele igual a prova da OAB. Humano. Uhum. Então você vai trazer... Prova humana, né? Prova humana. Você vai ter que trazer travas. As travas vão ser essas. Uma criança não tem nenhuma forma de eu pegar a sua filha, os seus meninos, as suas meninas e falar assim, vocês não vão usar a inteligência artificial. Tem como, igual o celular, né? Você não vai usar celular, né? Isso. Só que o que acontece? Eu preciso estar mais envolvido no uso. Então, assim, Sim. que solução que você precisa, papai? Você está querendo resolver qual o problema? Eu queria resolver um problema de matemática. Então, você vai estar mais envolvido. Não adianta você deixar largado. Por quê? Não, beleza, entendi. Você precisa resolver um problema de matemática. Então vamos lá no ChatGPT. Eu também não sei resolver esse. Vamos estudar junto? Assim como você tem YouTube, você tem um monte de ferramenta. Então acho que a negligência do acompanhamento, agora nós não podemos mais negligenciar o acompanhamento das o que vai fazer toda a diferença, né? Com certeza. E eu tava brincando que até carta daqui uns dias nós vamos ter que colocar uma gotinha de cera e pregar com um anel e falar assim, essa aqui é a minha carta. Exclusivo. Que é igual a gente sempre fez. Interessante, vai voltar a Sim. carta. Sim. Não, até interessante isso mesmo. Quanto mais a gente... Tecnológico. a gente fica mais tecnológico, tem muitas coisas que hoje em dia empresas estão voltando a mandar carta. Porque hoje, quando você recebe uma carta, você vai correndo abrir e fala, meu Deus, uma carta? E quando escreve a própria punho, então, meu Deus. Então, assim, a moda e a tecnologia, as coisas são cíclicas. Realmente, a tecnologia ela não substitui. Ela traz uma outra nuance, mas depois você entende que dá para voltar também e aquilo volta beneficia, a ser. né? Para quem sabe utilizar. São as vivências. É por isso que a análise crítica ela é imprescindível. E aí é a hora que eu falo que nós, 40 anos mais, nós vamos ser os protagonistas do uso da inteligência artificial. Por quê? Porque nós vamos conduzir isso.
Quantas vezes você vai encontrar com um vendedor que tem 2 meses, 3 meses, 2 anos de experiência e não consegue se conectar com a pessoa? Você fala, não, meu amigo, deixa eu te falar, é o sorriso e olho no olho, que é só a vivência. Ele vai ter que ler um spin selling, ele vai ter que fazer um monte de avaliações com inteligência artificial, mas a sua vivência é que vai falar. Quantas vezes você já teve que conversar com um fornecedor que você precisava de uma matéria-prima de um dia para o outro e não tem nada dentro do inteligência artificial que vai conduzir melhor do que a sua vivência e experiência? Isso é bom demais. Claro, né? Que a gente vai... Agora nós cortamos ele, que ele é o entrevistado, né? Exatamente. E agora nós vamos... Hoje você tá do lado aí. Viu, João? Agora é com nós dois aqui. Conosco. Agora é aqui. Já partindo para as considerações finais, que temos muito assunto. Se deixar aqui, a gente vai embora. Né? Vira o tempo. Vira. Né? O que ficou... O que você achou desse gostinho de sentar aí antes da gente ir para a consideração? Muito legal, muito bom. Muito bom estar aqui com vocês e, nossa, muito bacana. Eu viajei aqui e o Diogo ia falando, cara, eu lembro disso aqui e é tanta coisa muito legal. Cabeça da gente. Realmente, o ser humano, ele é um bicho, ele é um ser que fica melhor e mais inteligente à medida que ele se relaciona. Não é? Demais. Isso é muito bacana. E para falar relacionamento, fala um pouco para nós o que você anda aprontando. Né? Ixi, redes sociais. Agora Que é a sua gente expertise? volta. Tô vendo BNI aí no seu peito, né? O que você gosta de fazer? Fala um pouco do Jonas aí para nós, nós finalizarmos. Né? Bom, hoje eu sou coordenador de expansão do BNI Goiás, né? BNI, gente. Então, Qual nós fazemos parte, né? 3 anos. Mas o Frank estavam lá antes de eu chegar. E aí me falavam assim, cara, você gosta tanto que você vai virar funcionário desse BNI. E aí, de fato, aconteceu. Eu fui para a Conferência Nacional para receber um prêmio. E de lá eu falei assim, já estava de plano de sair de uma outra sociedade. Falei pro Jair, cara, quero trabalhar no BNI. Falou, hoje? Falou, hoje. E a gente começou um trabalho, né, e que vem aos poucos expandindo. Então, nós temos hoje a equipe sendo lançada em Itumbiara, que está muito bem, está com 24 membros já. Uma em Aparecida, de Goiânia. Então, o empresário que quer... Tem mais um em Goiânia para lançar? Não tem? Tem uma em Goiânia que vai começar em janeiro, na sexta-feira, na hora do almoço. E o Eterno, em Trindade, Olha já só. está com 12 membros. E o Nobre, em Umas, que está com... Esse está no iniciozinho, está nos primeiros 2 membros, está começando lá. Então, o empresário que quer participar, quer fazer parte dessa interação, Dessa quer conexão. estar com a gente aí, crescendo. Eu tinha uma psicóloga amiga minha que ela falava assim, não é relação, é ralação. Porque assim, a gente aprende com a qualidade uns dos outros e a gente aprende também ralando uns nos outros. A gente se esbarra toda hora, isso é muito bom, muito legal. A gente aprender a conviver. E outra coisa, o empresário ele sempre tem toda a vivência dele. Então, eu tenho a minha, vocês têm a sua. Quando eu entro para o lugar onde eu conheço esses caras fantásticos, eu começo a perceber que, cara, aqui eu posso aprender um monte de coisa, aqui eu posso aprender um monte de coisa. E isso me faz cada vez melhor. Então, eu estou no BNI, temos o Educandário DNA das Letras, com a dona Amanda que está ali, veio acompanhar. Mas já tá sentado aqui. Com certeza. Sentar com os dois, a gente entrevistar os dois. Na área de educação. Vai ficar top. E aí, eu só queria falar um pouquinho disso, dessa finalização da conversa que você estava falando. Que o Diogo vinha falando e eu lembrava dos Jetsons 5. Você lembra dos Jetsons 5? A gente assistia, nós que somos, né, mais cabelo branco, né? Você lembra, Diogo? Demais. Então, nos Jetsons 5, eu acho que era no ano aí antes de 2000, 96, 98, não me recordo bem, mas o desenho, ele passava em 2010. E os carros já voavam. Então, você imagina que naquele tempo, a gente já pensava assim, os carros vão voar, em 2010 vai acontecer isso. A gente já estava com uma previsão muito maior. E a gente percebe sempre que o ser humano ele nunca é tirado do processo. Eu acho que nunca foi tão necessário seres humanos de verdade como hoje é necessário. Nunca teve tanta oferta de emprego para pessoas que realmente querem se relacionar,
que querem fazer contato, entende? Então não falta emprego. Falta, às vezes, aquela pessoa que quer fazer o que o robô faz. Mas quem quer ser humano de verdade, ele não vai, pelo contrário. Tá ficando cada vez mais difícil encontrar profissionais que pensam com a cabeça humana, que têm sentimento, que trazem tudo isso, essa intuição, essa fé, essa transcendência. Que acredita na evolução. Exato. Porque hoje em dia essa geração quer começar sem esforço e de cima para baixo. Ao contrário, né? O que é de cima para baixo? Quer ganhar o dinheiro primeiro, para depois saber o que vai fazer. Exatamente. Eu acho que assim, a gente começou, né, a discutir toda a parte de inteligência artificial e o Jonas, em um momento, falou sobre o básico bem feito. Uhum. Então, o que acontece? A inteligência artificial, ela continua sendo, igual a gente conversou mais cedo também, resolução de problemas e o básico bem feito. Você não vai poder desconectar uma etapa de outra. Para você utilizar a inteligência artificial, por que a gente não está na situação dos Jetsons? Porque nós ainda não tivemos o trânsito chegando ao nível que os Jetsons tinham, né, de um problema, um cataclisma em que você precisasse andar em 3 direções, né, em 3 dimensões, para cima, para baixo, de lado. Então nós não temos esse problema. Tanto é que a robótica ela vem engatinhando muito. Por quê? Temos muita mão de obra, temos muitas pessoas. Então a robótica, né, esses dias para trás eu tive num evento de robótica aqui em Goiânia, maior feira de robótica da América Latina, ainda a nível estudantil e etc. E assim, são algumas ferramentas em que você não tira o ser humano. Então você não precisa ter um robô para levar uma peça de um lugar para outro, ou um robô que vai fazer uma dedetização, ou um robô que faça um corte. Enquanto você não tem problema, você não precisa dessa solução. Eu agora preciso Essa dor, né? resolver isso. Eu não tenho a dor. Agora, uma dor que nós temos tido cada vez mais. Tempo curto. O nosso tempo está cada vez mais curto. Nós temos cada vez menos condição de analisar, igual a gente estava falando, as laudas, as pessoas. Um empresário que tem 73 pessoas sob a administração dele é uma coisa corriqueira. Não é uma coisa mais de, nossa, é um empresário gigantesco. Não, todo mundo tem 73 pessoas, que são 73 famílias, que precisa de plano de saúde, que precisa de uniforme, que precisa de tirar férias. Imagina todo mundo sendo sobrecarregado. Se eu tiver uma ajudinha, uma inteligência melhor que a minha, facilitar, conseguir pegar todos os dados que já foram utilizados e eu pegar isso aqui e falar assim, me dá uma força aí. Se você pega isso e consegue utilizar, então, por isso que a inteligência artificial tem evoluído e acelerado tanto. Por quê? Porque a gente tem precisado cada vez mais de uma solução, de uma resposta assertiva. Muito bem. Né? Muito bom. Então para nós encerrarmos, que nós falamos de tempo, claro, e o nosso tempo já foi, né? Já foi para as cucuia. E fica aí, para nós encerrarmos aqui, Jonas, você que está entrando nessa bancada agora, o Crispim gosta muito de citar um livro. Né? Hoje eu não vou citar, que eu não estou com nenhum engatilhado. Né? Eu sempre trago o poder do Network com Deus, do Vitor Cardoso, que faz muito sentido a gente ter os negócios e a espiritualidade andando juntos, né? Queria que você falasse para nós se tem um livro que você recomendaria, seja ele qual for, qual segmento seja, para o pessoal de casa. Eu vou terminar com um livro e com uma sugestão. Até para o podcast, eu acho que vai linkar muito bem como trabalhar com a geração Z. Depois uma sugestão para um post. Vocês já falaram sobre isso? Não, eu falo assim, nós falamos aqui agora da geração Z. Da geração Z, porque eles vão lidar muito bem com a IA, só que existe uma forma toda diferente de trabalhar com a geração Z, que é trabalhar em home office, tem todo um novo esquema. Essa expertise. E um livro que eu gosto muito, eu acho muito interessante, chama O Poder do Agora. Eu acho que ele traz muito isso para nós, para a gente vivenciar o hoje, vivenciar o agora. Saber viver cada momento é um livro muito interessante. Ótimo. E já
finalizando, quer fazer a consideração final já? Alguma coisa? Reforçar? É isso, eu quero agradecer. Agradecer a vocês, agradecer quem está em casa, a Amanda que veio me acompanhar, todo mundo. E desejar muito sucesso para esse programa, para tudo mais que nós vamos ver por aqui. Ótimo. E onde que te encontra? Nas Me redes encontra sociais? nas redes sociais, Jonas Naves, @JonasNavesOficial. Parabéns, é isso aí. E para nosso entrevistado hoje, que quase ninguém conhece, Crispia. Nunca vem aqui, né? Ah, sim. Só que agora... você não vai falar de livro, não. Você vai Não. falar de uma ferramenta que você recomendaria. Porque Então, nós estamos falando de inteligência artificial, você é o claro. expert. Então, assim, hoje eu penso que os seres humanos têm tido uma situação de fazer muita reunião. E essas reuniões, elas acabam virando, igual você falou, um bate-papo. Né? Então, assim, o ChatGPT é muito bom, a gente tem muitas ferramentas bacanas, mas uma ferramenta excepcional para quem faz muita reunião chama MeetGeek. MEET.GEEK. O MeetGeek, ele é uma ferramenta de gravação de áudio. Então, você pega aqui seu celular, coloca para gravar o áudio e ele grava toda a reunião. Você termina, você consegue ter um resumo do que foi tratado naquela reunião. Que vira uma ata, vamos dizer Ele assim. vira uma ata de reunião. Então, você pode conversar, você pode discutir as atividades, né? E aí você pode fazer reuniões mais rápido, porque você não precisa tratar tudo ali agora, né? Você pode ter uma pessoa, 2 pessoas, você não precisa ter outra pessoa para escrever a ata. O MeetGeek, ele traz toda essa resposta e você consegue ser muito mais ágil para terminar uma reunião, para gravar, ela fica guardada. Então você consegue utilizar essa ferramenta aí de uma forma bem flexível. Muito bem. E onde é que acha o novo Crispim agora? O Crispia. Isso, eu gosto muito de explicar aqui o nome, né? Isso, explique. Que o crisp, né, do inglês crisp, ele vem de claro, né, translúcido. Então, qual é o Clareza, intuito seria da isso? clareza? Né? Então, é a inteligência artificial de forma clara para as pessoas. Faz todo sentido. Então, é o ser o mais simples, conduzir as pessoas de forma mais clarificada nesse mundo que tá todo mundo meio apavorado de ser sequestrado, de mandarem um bot pegar dinheiro meu, da minha avó, do idoso. Pode acontecer? Pode. Mas não precisa nem de ser uma inteligência artificial. Já vi até o Arnold Schwarzenegger pedindo dinheiro emprestado para os outros aí e indo embora. Então, assim, por isso é interessante essa questão de ligar, dar uma ligadinha. Ah, o Arnold Schwarzenegger me pedindo dinheiro, liga para ele. Ô, Arnold, tudo bem? Tira essas dúvidas, não Né? passa batido. Né? Então, são algumas situações. Que bom. Redes sociais? Redes sociais, Diogo Crispi, né? CRISP.IA. Diogo Crispia. E aí você me encontra lá, tô falando sobre ferramentas, alguns erros, problemas que a gente tem no uso das ferramentas, como pode ser resolvido, como pode ser solucionado. Me segue lá que você vai conseguir aí dar uma esclarecida na sua vida e usando as ferramentas. Muito Frank, bem. deixa eu aproveitar também Vamos e lá. passar a rede social do @DNA das Letras. Isso, passa. A melhor escola infantil de Goiânia. Você vai ter lá muitos animais, as crianças têm contato com bicho, com animal, com horta. É uma coisa, assim, fora de série, é uma coisa bem diferente, muito amorosa, realmente. Na hora que você vai visitar a escola, você sente o amor no ar. É algo diferente Humanizado mesmo. humanizado, diferente de Arroba? todos os outros. @DNA das Letras. Fica onde? Fica no Jardim América, na Rua do Mourão, Avenida 231. Lá é Coimbra, é? Jardim América. Jardim América. Antes É tão do grande. Nova Suíça É, ali. que Isso, ali, na rua ali do onde eu Bar do encontro, Mourão Jardim ali. América, Coimbra e Nova Suíça ali, né? Exatamente. Bem no Alto Bueno ali, tá tudo ali, né? É. Exatamente. Bom demais. Fica aqui então nossos agradecimentos do Bora Up, Crispim, por ter aceitado essa entrevista, por ser tão esclarecedora e tão transformadora sobre essas dúvidas de inteligência artificial. E fica um recadinho para você de casa e para você que nos segue ao vivo aqui, tá? Pelas redes sociais.
manda sua pergunta lá no YouTube para a gente darmos continuidade à inteligência artificial, que é um novo assunto que não tem fim. Só um novo capítulo. O que precisar, nós estamos à disposição, né? Dia 7 de dezembro, temos aí uma imersão em ferramentas de inteligência artificial, o dia todo falando sobre IA. Parte da manhã nós vamos ter um pedaço prático, pedaço da tarde todo, aliás, teórico, e o pedaço da tarde todo prático, em que você vai utilizar o ChatGPT, Gama, o Meet Geek, o Dola. Então, assim, um volume de ferramentas imenso que vai fazer a pessoa sair do zero até o vezes 2, né? Começar ali a entregar mais coisa dentro da empresa. E validando o que ele fala, turma, ele já vem de curso do CDL, tem uma mentoria própria, vai vir com ela aí, vai falar para vocês. E dia 7 fica aí o reforço, tá? Que ele é um conhecimento de causa, um cara que está estudando, está dedicando e está entendendo cada dia mais sobre inteligência artificial, que é uma coisa que todo mundo vai precisar ainda. Quem não precisou, vai precisar. Então, eu sou o Frank Borges, sou um dos hosts aqui do Bora Up, sou diretor da LCK Uniforme. Um grande abraço para você de casa, para vocês da rede social. E aguarde, Bora Up vem com novos capítulos, novos episódios, um caminhão de informação e conhecimento. Ainda mais ao lado do nosso novo parceiro aqui, Jonas Naves. Aê, gratidão, gente. Muito obrigado. Fomos!